Oi, João. Vou gravar um vídeo aqui com a resolução de questão de estequiometria, porque eu lembro que na última assessoria tu falou que estava com um pouquinho de dificuldade nessas questões, principalmente do Enem, né? Então, esse vídeo fica contigo como registro, porque se tu ficar com dúvida, tu pode ver e ver como eu faço, porque pode te ajudar em outras questões, né? Então, primeiro vamos ler a questão aí. A minimização do tempo e custo em reação química, bem como o aumento na sua taxa de conversão, caracteriza a eficiência em um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência é o seu rendimento molar, que está aqui, em que N corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido pela reação entre o brometo de metila e o hidróxido de sódio. Então, este aqui que eu marquei, brometo de metila, e este aqui, o hidróxido de sódio, né, que forma o nosso metanol, conforme a equação química. Pronto. Primeira coisa que a gente vai ter que ver aqui é se a reação está balanceada, né? Porque se não tiver, a gente vai ter que balancear. Então vamos ver. De um lado, vou apagar aqui para ficar mais fácil. De um lado, tenho 3 hidrogênios, 4 hidrogênios. Aqui eu tenho 3, 4. Hidrogênio está balanceado, né? Bromo, um aqui, um aqui. Está balanceado. Sódio, um aqui, um aqui. Está balanceado. Oxigênio, um aqui, um aqui. Está balanceado também. Por fim, um carbono aqui e um carbono aqui. Então, essa nossa equação está balanceada, né? E aí os coeficientes vão ser 1, 1, 1 e 1, né? Ou seja, 1 para 1 a relação molar entre eles. Bem, então vamos ver agora. As massas molares em gramas por mol desses alimentos são... Então, as massas molares dos elementos, né? Acho que aqui está errado. O rendimento molar da reação em que 32 gramas de metanol foram obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio é mais próximo de. Vamos fazer a questão em outro vídeo para não ficar tão longo. Bem, então a primeira coisa para a gente resolver essa questão, né, é ver sempre as massas molares, porque em questão de estequiometria, lembra sempre que a proporção tem que ser nos índices estequiométricos, né? Então, nessa aqui a gente viu que se eu tenho 1 mol de hidróxido de sódio, eu vou ter 1 mol de metanol sendo formado, né? É uma relação de 1 para 1. Então, para isso, a gente tem que saber as massas molares, né? Então, vamos lá. Ele fala do brometo de metila, né? Vamos achar a massa molar dele, que é esse daqui, né? Então, vai ser CH3BR, né? Ou seja, 12 mais 3 mais 80, que é a massa do bromo, né? Que vai dar 15 mais 80, 95 gramas por mol. Vamos achar do hidróxido de sódio, NaOH. Na 23, O 16, H 1. Ou seja, 24 mais 16, 40 gramas por mol. E aí, por fim, vamos achar a do nosso metanol, né? Que é CH3OH. Esse barulho que está no fundo é do Forest, eu já digo. Então, 12 mais 3 mais 16 mais 1. Isso vai dar 12 mais 3, 15, mais 1, 16. 16 mais 16, 32 gramas por mol. Então aqui a gente achou as massas molares, né? E lembra sempre que nas questões de estequiometria, na maioria das vezes, isso vai ser um passo essencial. É o primeiro passo que tem que fazer, que é a partir disso que a gente vai conseguir notar as proporções. Beleza? Restante em outro vídeo. Ó, agora uma dica sobre aquilo de limitante. Aquilo de limitante, né? Porque nem sempre a gente sabe se vai ter que usar ou não. Agora, olha só o que essa questão disse pra gente. Foram obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio. Ou seja, ele deu as massas de 2 reagentes. Então, na maioria das vezes que ele der a massa de 2 reagentes, é porque a gente vai ter um que está sendo limitante e o outro que está sendo o excesso, certo?
Então, quando tu vier a massa de dois reagentes, tu já fica ligado. Tu vai ter que notar isso, beleza? Então, vamos achar aqui quem está agindo como reagente, quem está agindo como excesso e quem está agindo como limitante, né? Então, eu tenho 142,5 gramas de brometo de metila. Então, quanto que isso vai ser em mols? Vai ser 142,5 dividido pela massa molar, que é 95, né? E com isso eu acho o número de mols. O do hidróxido de sódio vai ser 80, que é a massa que ele deu, dividido pela massa molar. Ou seja, vai ser de 2 mols. Agora, ó, vamos olhar esse aqui de cima. Eu sei que 142,5 é menor que o dobro de 95. O dobro de 95 para dar 2, que seria necessário para dar 2 mols, né? Seria de 190. Ou seja, esse valor aqui é menor do que 2 mols. É menor do que eu tenho de NaOH. Então, eu já consigo perceber que é esse cara aqui que é o meu limitante, certo? Então, todas as minhas contas vão ser baseadas no número de mols dele, disso daqui, certo? Eu já posso eliminar esse NaOH da jogada. Ele não vai ser mais importante para mim, certo? E agora eu vou fazer essa conta aqui para achar quantos mols que eu tenho do brometo de metila. Bom, então eu fiz aqui essa conta e eu achei que eu tenho 1,5 mols do brometo de metila, certo? E aí, ó, a nossa questão, ela quer saber o rendimento dessa reação, né? E ela até deu a fórmula do rendimento, que é essa daqui. Então, já posso ir aplicando ela. Então, R é igual ao número de mols do reagente limitante, que vai ser 1,5, né? E quantos mols que eu estou formando de produto? A questão diz que eu formo 32 gramas de metanol. E a massa do metanol, a massa molar, é de 32 gramas. Ou seja, eu estou formando 1 mol de metanol. E isso vezes 100 vai dar o meu rendimento, né? Então vai ficar 100 dividido por 1,5, que é igual a 1000 dividido por 15. Isso daqui vai dar 6, que vai dar 90, 10, 6, ou seja, 6,6, uma dízima, né? Por cento. E é isso, arredondado, vai ser 6,67%, que é justamente a letra D, beleza? Então, lembrar sempre de fazer as massas molares, achar o reagente, achar o limitante e o excesso, e aí depois ver essa questão do rendimento, né? Então, o rendimento dessa reação química não vai ser de 100%, porque 1 mol e meio do meu reagente limitante forma apenas 1 mol do meu produto. Seria 100% se 1 mol formasse 1 mol, 1,5 formasse 1,5, entendeu? Basicamente isso.